Estamos aqui a ver o interface do novo ZWCAD Architectural 2014 Service Pack 2, em que verificamos do lado esquerdo que em relação à versão anterior, portanto, todo o menu foi redesenhado. Portanto, ele está mais simplificado e está mais ajustado à forma de trabalhar em arquitetura. Portanto, nós começamos por etapas e temos essas etapas todas por aqui abaixo. Portanto, na versão anterior resultava um bocado confuso, porque tínhamos que saltar de uns menus para os outros e não sabíamos muito bem. Andávamos para a frente, depois para trás novamente. Portanto, e o processo, neste caso, é muito mais linear. Por outro lado, temos uma grande novidade para dar aos utilizadores, é que a partir deste momento não são obrigados a trabalhar em milímetros como acontecia na versão anterior. Vamos começar por configurar o ZWCAD Architecture e por explicar algumas opções de configuração do ZWCAD Architecture. Começamos por clicar em Settings e, de seguida, Global Settings. Ele vai-nos abrir esta caixa de diálogo, onde nós temos, à partida, uma série de configurações para fazer. A começar, portanto, eu vou começar justamente nesta caixa de diálogo pelo fim, porque é aqui que está a grande diferença em relação à versão anterior a este Service Pack 2. Anteriormente, a configuração que surgia era apenas esta, portanto, isto não aparecia no desenho. Portanto, a única hipótese que nós tínhamos era trabalhar em milímetros. A partir deste momento, nós não só temos a opção de trabalhar em metros, como noutro tipo de unidades, como podemos fazer a cotagem. Portanto, podemos trabalhar num tipo de unidades e fazer a cotagem noutro tipo de unidades. Por exemplo, nós podemos desenhar em metros e manter a cotagem em milímetros, se assim o quisermos. Portanto, é um bocadinho bizarro, mas é possível. Ou em centímetros, se assim também desejarmos. Portanto, no meu caso, eu prefiro continuar a trabalhar em metros, colocar as unidades de comprimento em metros, as unidades de área em metros quadrados e o volume em metros cúbicos. E depois a precisão, portanto, tem a ver com o número de casas decimais, portanto, eu levo até ao centímetro, portanto, não preciso de mais em relação a isso. Isto vai-me trazer, ao fazer OK, vai trazer uma alteração que vão reparar que quando eu fizer OK a regressar esta caixa de diálogo, a altura do pé direito por defeito vai ser alterada. Eu faço OK e agora clico novamente em Global Setting e cá está, portanto, o pé direito por defeito, portanto, a altura das paredes por defeito deixa de ser de 2,40 m, portanto, 2.400 e passa a ser 2,40 m, portanto, já estamos a trabalhar em metros. Portanto, vamos agora explicar o que é que isto quer dizer. Portanto, começamos por definir o Plot Ratio. O Plot Ratio define o tamanho de amplificação das entidades do desenho, portanto, na impressão. Ou seja, se eu tiver um estilo de texto que quer com um determinado tamanho depois na minha impressão, portanto, eu tenho que especificar aqui no Plot Ratio quanto é que eu vou ampliar esse tamanho do texto. Portanto, eu vou manter igual a 100. Depois tenho então o pé direito que eu vou atribuir por defeito. Portanto, eu vou trabalhar com o pé direito de 2,60. E depois tenho aqui Sub-Arc Precision. Portanto, isto tem a ver com a precisão quando estamos a trabalhar em 3D. Eu pus aqui um pequeno esquema para explicar. Portanto, quando temos um valor de 4 será assim, quando temos um valor de 1 será assim. Portanto, reparem que os arcos, portanto, as superfícies curvas que são colocadas aqui de forma matemática, portanto, quando temos a placa gráfica, a memória da placa gráfica aqui a trabalhar intensamente para fazer estes cálculos, para obtermos esta simulação de curvatura, portanto, quando temos um valor mais pequeno, temos uma curvatura mais suave, mas também, por outro lado, temos mais cálculo matemático e o programa tende a ficar mais lento. Portanto, eu posso reduzir, portanto, vamos por aqui um valor igual a 2, por exemplo. Depois temos um valor que é o valor stair, que é double section ou single section. Isso é o quê? Portanto, quando nós temos um valor com single, portanto, nós temos uma linha que nos faz a separação do avançar de um piso para o outro e temos duas linhas, neste caso, quando é double. Portanto, nós podemos colocar uma linha só ou duplicar. Portanto, basicamente, no meu caso, eu costumo trabalhar com double, portanto, vou manter conforme está.
Depois temos aqui outra situação que é o Bay Window Insulation. O Bay Window é um tipo de janela que não é muito utilizado em Portugal, mas é muito utilizado nos Estados Unidos. Isto é o quê? Portanto, basicamente o que ele faz é o seguinte. Portanto, nós temos uma janela que sai para fora da fachada, portanto faz uma espécie de nicho, era muito utilizado, por exemplo, pelo arquiteto Le Corbusier, em que, portanto, o próprio parapeito sai um bocadinho da fachada, portanto a janela fica um bocadinho suspensa na fachada, portanto o vidro não fica a facear as paredes exteriores, fica mais para fora, sei lá, meio metro. E depois, se colocarmos em No Insulation, isso quer dizer que as paredes laterais serão fechadas. Se colocamos com Side Insulation, ele vai ter vidro também nessas paredes laterais, e se for Full Insulation, portanto, basicamente vamos ter um caixote em vidro a sair da fachada. Depois definimos se essa Bay Window se sai no mesmo layer da estrutura, portanto, como eu não penso utilizar Bay Windows, vou manter conforme está. E depois temos o Line Type, portanto, que é definido ou através do CAD System, que é o sistema normal que nós conhecemos do ZWCAD, ou então um tipo de linha personalizado. E ao definirmos um tipo de linha personalizado, nós podemos automatizar a escala desse tipo de linha e ter um tipo de linha diferente no model e um tipo de linha diferente no paper. Portanto, podemos pôr, por exemplo, os traçados 100 vezes mais espaçados no model que no paper. Portanto, como vai ser depois impresso a outra escala, isso vai gerar esse tipo de diferença. Em relação ao User Interface, portanto, nós temos aqui o Shortcut Menu. Ao definirmos o Shortcut Menu, portanto, normalmente isso que resulta quando vou fazer aqui uma pequena parede para quem não sabe o que é um Shortcut Menu. Portanto, eu vou fechar aqui. Quando eu clico numa parede e depois clico no botão direito, aparece-me este menu que aqui podem ver com uma série de opções que têm a ver com a própria parede. Portanto, este Shortcut Menu não aparece por acaso. Aparece porque eu configurei que no Shortcut Menu eu vou usar o botão direito do rato para me aparecer aquele menu. Ou então vou utilizar outro tipo de opções. Uma delas é pura e simplesmente não aparecer o Shortcut Menu. Outro é carregar na tecla Control e no botão direito do rato. Outra é simplesmente carregar no botão Control. Portanto, eu vou manter o Standard Right Click Menu, que é o que eu estou familiarizado. Depois temos o Screen Menu. O Screen Menu, que é esta barra que aparece aqui do lado esquerdo. Portanto, nós podemos fazê-la desaparecer se quisermos. Portanto, não é todavia desejável que se faça isso, mas se quisermos podemos desligar e desaparecem estes menus. Simplesmente depois temos que ir a outro local buscar todos estes comandos, ou então decorar os atalhos, que não são assim tão fáceis como isso. Depois temos o Command Line Button, portanto temos na linha de comandos aparecerem-nos, portanto, estes menus que vocês viram há um bocado. E temos o esquema de layers que vamos utilizar, que para já por defeito só tem mesmo este, não podemos para já criar os nossos. Provavelmente numa das próximas versões isso poderá ser possível. Portanto, temos de ter em atenção que este standard pode ser alterado conforme nós quisermos, mas portanto para já vamos mantê-lo. Depois temos ainda na próxima opção Bold Hatch. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o tipo de preenchimento que vamos colocar em relação às paredes. Portanto, nós temos aqui linhas Line Weight Partition, portanto, isto são paredes tipo drywall, portanto, divisórias muito simples. Temos hatch, são coisas, tramas normais. Temos brick, portanto, são tijolos. Temos pedra. Temos betão armado e temos construção em aço. E para cada um deles, o que é que podemos definir? Podemos definir duas coisas. Eu vou aqui pôr mais um bocadinho pequeno. Podemos definir em termos de tijolo, por exemplo, definir o tipo de
portanto, de preenchimento que vamos colocar na parede. Portanto, basicamente, temos que definir um pattern. Por exemplo, clicamos aqui, no caso da parede em tijolo, quando estamos a falar de uma parede, portanto, um standard, isso quer dizer que estamos, por exemplo, a trabalhar à escala 1/100 ou à escala 200, e depois no caso do Detail Hatch colocar um bocadinho mais de detalhe e colocar outro tipo de trama, por exemplo na construção em aço, colocar Standard Hatch assim em sólido e depois definir para o caso do preenchimento, portanto à escala 1/50, por exemplo, uma escala mais detalhada, esta trama, portanto, de metal. Depois podemos aplicar estas tramas e carregamos em OK. Portanto, e a partir deste momento, que sempre que criarmos um elemento, ele aparece-nos o preenchimento da parede com as linhas exteriores mais a cheio e o miolo, portanto, mais preenchido. Portanto, eu agora posso aqui definir uma nova parede, definir, por exemplo, vamos aqui uma parede em pedra, que vai daqui a aqui e ele já aparece com outro preenchimento totalmente distinto.